Eu entendo que a gente ter uma apresentação da produtora, seja um PDF, enfim, um PPT, ou seja lá de que maneira que a gente vai fazer essa apresentação da produtora nesse momento de oferecer os nossos serviços, né? Eu acho que isso é muito importante, de verdade, é muito importante. Eu preparei aqui algumas informações que eu quero dividir com você. Tá vendo a minha tela aí, Jefferson? Sim? Uhum. Joia. Sim. Então, olha só, por que que eu considero que é importante a gente ter uma apresentação, né? Porque, vamos lá, de novo, vamos fazer esse exercício de que um cliente chamou a nossa produtora ou a gente prospectou um cliente, uma possibilidade de negócio, e a gente chegou naquele momento de fazer uma reunião com ele, seja online, seja uma reunião presencial também. O que que a gente precisa fazer? A gente vai precisar demonstrar quais são os serviços que a gente tem para oferecer e por que que ele deve optar pelo nosso serviço e não pelo serviço do nosso concorrente, obviamente, né? Então, eu entendo que uma apresentação, ela faz parte da construção de um posicionamento. Né? O que que é uma construção de posicionamento? Quando o cliente percebe que a gente. Porque a gente trabalha com vídeo, trabalha com fotografia, trabalha com comunicação, a gente está sempre trabalhando com imagem, né? Então, todos os pontos de contato com o nosso cliente, a gente tem que transparecer isso, que a gente se preocupa com o que a gente vai ofertar, a gente vai oferecer para ele. E o que que eu entendo que é determinante no momento de construção de um posicionamento, né? A gente precisa demonstrar empatia com o nosso cliente. O que que é isso? É se colocar no lugar do cliente. E eu estou trazendo essas informações aqui, nesse momento que a gente está falando sobre a apresentação da produtora, e pode causar uma certa estranheza nesse momento. Poxa, mas o Pedro está falando sobre construção de posicionamento, mas eu vou explicar aqui, isso vai ficar muito claro, que os pontos eles se conectam, né? Eles se conectam na construção de uma apresentação bem estruturada para a gente mostrar para o nosso cliente. Então, se colocar no lugar do cliente faz parte da construção de um posicionamento da produtora. Outra coisa, a gente também precisa demonstrar autoridade. E como é que a gente demonstra que a gente tem autoridade para resolver a dor que ele tem lá? Porque a gente se colocou no lugar dele e entendeu, fez um diagnóstico para entender qual a dor que ele tem lá que a gente precisa atender. Então, como é que a gente demonstra autoridade? A gente precisa ter o nosso marketing devidamente estruturado, ou a apresentação, para demonstrar essa autoridade. Só que essa demonstração de autoridade, ela precisa ser feita na medida certa. Se a gente não fizer isso na medida certa, a gente pode soar prepotente para o nosso cliente. Então, a apresentação tem que trazer informações, tem que trazer números, tem que trazer serviços já realizados, mas sempre na medida certa para o nosso cliente, para que a gente não passe a ideia de prepotência na própria apresentação. E se a gente fizer isso, poxa vida, toda a nossa construção de relacionamento acaba indo por água abaixo nesse momento, né? Então, outra coisa que eu sempre faço questão de ressaltar é que a apresentação, ela é diferente de orçamento. A apresentação é diferente de orçamento. Por que que eu lembro isso, Jefferson? Porque muitas vezes eu percebo que os profissionais do vídeo, no momento de fazer uma apresentação, já querem jogar todas as informações ali para dentro, inclusive de quanto custa determinado serviço. Ah, para fazer vídeo institucional custa X, para fazer geração de conteúdo custa Y, se você quiser uma foto, custa Z. Não é o momento de fazer isso, né? Naquele momento a gente precisa fortalecer, criar conexão, demonstrar empatia e demonstrar autoridade também para o nosso cliente no momento da apresentação. Tá fazendo sentido para ti, Jefferson? Total. Beleza, 100%. então. Joia. Então vou adiante aqui com mais algumas informações para contribuir aí com o aprimoramento, o aperfeiçoamento do momento de apresentar os serviços da Preview. O que que a gente não pode esquecer, tá? O que que a gente não pode esquecer? Todos nós, os seres humanos, eles são programados para sobreviver, para prosperar e para economizar energia também. E por que que eu estou falando isso? Porque se a gente, no momento da apresentação, passar a informação para o nosso cliente que a gente vai estar trazendo mais tarefas, a gente vai estar trazendo mais preocupações,
a gente passar a informação para o nosso cliente de que o cliente vai pensar, poxa, mas esse cara, essa empresa, claro que não é o caso da Preview, mas isso pode acontecer, esse cara não está devidamente preparado para me atender, mas ele pode ter um preço mais baixo aqui, então, poxa, eu vou apostar. Cara, isso não vai funcionar, porque o cliente vai ter que gastar mais energia com essa empresa. E, de novo, a gente evoluiu como ser humano porque a gente estava preocupado, historicamente, em sobreviver e depois em prosperar. Mas para isso a gente precisa economizar energia. Então, a informação que a gente precisa deixar muito clara para o nosso cliente no momento da apresentação é que ele não vai precisar. Claro, vai precisar fazer o acompanhamento do trabalho, mas que ele não vai precisar desperdiçar energia com o que a gente tem para oferecer para ele. A gente vai falar para ele que a gente domina, e vai deixar isso claro na apresentação, a gente domina todas as etapas do processo de produção. Isso a gente não pode esquecer. E o posicionamento, ele obrigatoriamente se manifesta através da apresentação da produtora. E tem alguns pontos determinantes. Quando a gente traz soluções que a gente entregou, que a gente tem condições de oferecer para o nosso cliente, soluções que tenham conexão, obviamente, né, com o negócio que o cliente tem lá. E quando a gente explica para ele qual é o processo e que a gente domina esse processo, o cliente pode não nos falar, mas fica claro para ele que ele não vai precisar canalizar mais energia para a realização desse serviço. E isso é muito importante para ele direcionar a decisão de contratar a empresa X ou a empresa Y. Outra coisa, quando a gente traz números para a nossa apresentação e a gente precisa trazer, quantos vídeos foram produzidos no último semestre? Quantos vídeos institucionais, por exemplo, eu produzi no último ano? A gente precisa trazer isso. Então, quantas empresas a gente atendeu durante um determinado período? E isso faz com que o cliente entenda: opa, esses caras têm autoridade. Essa empresa tem autoridade para estar aqui negociando comigo. A gente precisa deixar isso muito claro. Quando eu trago logos de empresas que são reconhecidas no mercado também, isso também contribui para que ele entenda que a gente tem total segurança técnica e comercial para negociar com esse cliente ou com essa empresa. Referências de vídeo, a mesma coisa. E, por fim, isso é muito importante. Por isso que eu gostaria de contribuir, ou de sugerir, melhor, de sugerir para que você construa essa sua apresentação aí da produtora. E como você é meu aluno, está lá no PPV, eu vou te mandar a apresentação que a gente usa aqui na Metamorfose para você pegar alguns insights dali que pode ser interessante. Vou te mandar isso, tá? Mas olha só, quando você fizer essa apresentação, não deixe de incluir depoimentos, provas sociais. Clientes atestando que deu certo, que foi um relacionamento tranquilo, que o processo transcorreu com naturalidade. Isso aciona um viés cognitivo de confirmação. E por que que isso é tão importante? Porque o cliente vai estar confirmando que deu certo. Você já trabalhou com empresa tal, você fez vídeo para outra empresa, e o cliente, ele não nos fala. Essas coisas o cliente não nos fala, tá? Isso não fica verbalizado nas reuniões. Mas é assim que o cérebro humano funciona. Então, quando a gente consegue. Como? A gente vai acabar percebendo aos pouquinhos, né? Exato. Quando a gente consegue fazer com que a gente acione esses vieses cognitivos, e existem vários, mas aqui eu estou falando sobre o viés cognitivo da confirmação, ele vai confirmar que a gente está preparado, que a gente tem autoridade, que a gente repassa a segurança e que a gente tem empatia, ou seja, que a gente consegue identificar a dor dele para resolver através do nosso serviço. Cara, quando a gente consegue reunir esses fatores, esses itens, né, na apresentação da produtora, isso soa muito melhor lá
para o cliente. E outra, de maneira muito resumida, né? De maneira muito resumida, uma apresentação, no meu entendimento, ela precisa contemplar as soluções que a gente oferece. Você já me falou quais são: vídeos institucionais, podcast. No meu caso aqui, vídeo institucional, programa de geração de conteúdo e filme publicitário. Preciso deixar claro. Clareza na comunicação. Isso é determinante. Clareza na comunicação. Então, beleza. São essas soluções que eu ofereço para o mercado. Outra coisa que a gente não pode deixar faltar: números. A gente precisa trazer números. Quantos vídeos eu produzi num determinado período? Se for possível, isso é muito mais difícil da gente conseguir. Mas se for possível, por que não? Eu fiz um determinado vídeo para um cliente, esse cliente usou, porque a gente sempre faz vídeo para o cliente fortalecer marca, vender mais ou economizar recursos. Muitas vezes a gente faz um vídeo pensando em maior número de vendas, em mais conversão para o nosso cliente, e a gente consegue até mesmo trazer valores, né? Oh, o cliente fez o vídeo, postou, fez tráfego e tal, e ele conseguiu vender tanto a mais. Se a gente conseguir trazer isso, golaço também. Nem sempre é possível, mas dá. As referências, né? Outros trabalhos que a gente já realizou, e depoimentos. Depoimentos. Ah, Pedro, pode ser depoimento em texto? Pode, mas a gente trabalha com vídeo, então vamos botar a nossa matéria-prima para trabalhar ao nosso Quantos tu favor acha também. legal, Pedro? Uns três Quantos ou você tem quatro. quanto? Três? Não, Uhum. não. Na apresentação, se a gente tiver uma pessoa, uma empresa falando ao nosso favor, e vídeo curto de 1 minutinho, e depois você vai ver como é que eu faço isso lá na apresentação da produtora, é como Uhum. se fosse a cereja do bolo. Falou Sim. tudo que tinha para falar. Bom, até eu falo para o cliente, bom, eu posso ficar aqui durante horas e horas e horas falando bem do meu negócio, por óbvio, mas eu vou deixar que a empresa tal, né, fale por mim. Aí a gente roda esse vídeo, sabe? Então, se tiver um na apresentação, tá ótimo. Eu falei 3 ou 4, se a gente quiser incluir isso lá no nosso site também, né? Mas Uhum. se tiver um na apresentação, tá ótimo. Depois a gente vai renovando. Por que não a gente ter um cliente falando sobre vídeo institucional, ter um outro cliente falando sobre programa de geração de conteúdo, ter um outro cliente falando sobre podcast, né? Então Uhum. a gente traz isso para a apresentação. E o cliente, ele sempre vai ter dúvidas, né? Ele sempre vai ter dúvidas. E, como eu falei, ele não verbaliza isso, mas o cliente tem essas dúvidas. Será que eu posso confiar nessa empresa ou nessa pessoa? E aí, se a gente se coloca no lugar dele, se a gente procura entender quais são as dores, o que ele precisa resolver, a gente demonstra empatia. E quando a gente demonstra empatia, significa, é sinal de que sim, somos empresas ou pessoas confiáveis, né? E outra Uhum. coisa, posso respeitar? Pode, porque outras tantas empresas ou pessoas já fizeram isso também.